Salve Maria, sou missionário Céu Roberto, missionário católico. O tema é simples. É, em que batismo Cristo foi batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os protestantes, o que eles não têm que inventar, o que não tem que eles falar, eles ficam inventando isso. Ah, mas ali em Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você me mostre em qual batismo Cristo foi batizado. É simples, cara. Batismo de João. Batismo do quê? De penitência. Cristo não precisava. Cristo foi batizado para concretizar a lei. E foi batizado em nome do Pai, do Filho, ou nome do Pai e o Espírito Santo, porque ele é o Filho. Tava o Pai e o Espírito Santo desce uma pomba, batiza o Filho. Por isso que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é tradição católica, é ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Interessante, ó. Aqui, ó. Mateus 3, do 13 e 17, ó. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão, ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém compramos a justiça completa. Então João se deu. Depois que Jesus foi batizado, céu logo das águas, eis que o céu se abriu e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem põe a minha afeição. Aqui você já vê a presença da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Presença real da Santíssima Trindade. Agora você vê aqui, Lucas 1, 41. Ó. O batismo de João Batista também, ó. Por causa da presença da Santíssima Trindade. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e clamava em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no seio. Olha só, por quê? Está a presença de quem? Aqui, ó, Lucas 1:35. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, pois isso, ou esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Ó, presença da sombra. A sombra é a presença de Deus. Olha só. O Espírito Santo e o menino Jesus no seu ventre, que é Deus. Por isso que, para se catar, em João 17, no Mateus 28, é porque aqueles protestantes que não acreditam na Santíssima Trindade. Como os TJ, né, Testemunho de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, o Espírito Santo é uma força. Para os Testemunhos de Jeová, Cristo não é Deus. Para outras religiões, Cristo ele é um profeta. Para os judeus, etc. É que não acredita na igreja. Não acredita no magistério. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Que igreja é essa que vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vai dizer aqui, ó. Mateus 28, ó. 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus respondeu, lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E ele passa essa autoridade a quem ele capacitou, a quem ele escolheu, que são os discípulos. Deu essa autoridade à igreja. Por isso que a igreja tem acesso de ligar e desligar. Sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja,
As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te daria a chave de ligar. O que ligar aqui será ligado lá, o que desligar aqui será desligado lá. Porque deu autoridade. Olha só, e diz ainda para os apóstolos, para os discípulos. Não falou para esses pastores, essas igrejas de homens. Segundo Coríntios 4, não pegava Jesus diferente, que é várias igrejas, que é a igreja de homens. Cristo não deu essa autoridade para essas igrejas de homens. E nem pastorei para essas igrejas de homens. Para fazer o que faz hoje em dia aí. Mas Pedro batizou 3.000 pessoas ali, mas foi em nome do Senhor Jesus Cristo, não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô, seu incrédulo, aprende a ler Bíblia. Aqui, ó. Mateus 28, 19. E depois ensinai todas as nações batizando. Ó, e de ensinai todas as nações. Ensinai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que interessante. É esse ensinamento que Cristo está dando para quem? Ali, ó. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Ó. Olha só que interessante. Ensinai a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo. Estava quem? Os 11. Deu pastor é quem é Pedro? João 21, 15, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Agora você vê aqui, o incrédulo quer distorcer isso aqui, ó. Vê um vídeo do padre Luiz Toro, o cara tentando refutar o padre Luiz Toro. Ah, mas Pedro batizou mais de 3.000 almas, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Cristo ensinou, Cristo reuniu os 12 ali para dar autoridade, para ensinar. Batizando e batizai. E de todas as nações, pregar o evangelho e de batizai. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê no evangelho, quem crê no evangelho que essa igreja prega, é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro batizou aqui, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está falando, mas Pedro batizou, porque você vê o escrito, Mateus 28, 19, 20. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos. 41. Não, 38. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ó, para a remissão dos vossos pecados. Quer dizer o quê? Em nome de Jesus Cristo. Ah, mas Pedro batizou ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, que é Deus, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que desceu ali, ó, como uma pomba, quando João Batista está fazendo o batismo do Senhor Jesus Cristo. Que isso para a remissão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que ouvem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração. O que receberam sua palavra foram batizados naquele dia, elevou-se ou mais ou menos em 3.000 números. Não está escrito aqui, porque está aqui para você entender como era a forma do batismo protestante, que não acredita na Santíssima Trindade. Aqui, ó, Deus. Até isso, cara. Vai ser ruimzinho de Bíblia, que não tem o ensinamento da igreja. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui, ó. Mateus 28, 19. E depois ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem estava ali? Pedro, os 12. Quem estava ali? Os discípulos. Pedro estava batizando ali também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles querem tentar distorcer o texto. Aqui, ó. Aqui, ó. 16, Atos Apóstolos 16, ó.
33, ó. Então, aquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Ó. Não está dizendo aqui especificamente no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa isso aqui, você já sabe o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, 20. Marcos 16, ó. 15, disse, e depois todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ó. Quem crê será batizado. Em Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê nessa igreja será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê na pregação dos apóstolos será batizado em nome do Pai, do Espírito Santo também. Quem crê nessa igreja mística será batizado em nome do Pai, do Espírito Santo também. 1 Timóteo 3,15, que essa igreja é o baluarte da verdade. Quem crê nesse baluarte da verdade será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que interessante. Por quê? Porque a verdade está na igreja, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é um só batismo, é uma só fé. Aqui, ó. Efésios 4, sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, um só Senhor, uma só esperança. Ó. Efésios 3, assim de diante as dominações, a potestade celeste pode conhecer pela igreja, a fim de diversidade da sabedoria divina. Atos 2:47, louvava a Deus e cativava e se batia todo o povo. E o Senhor, de cada dia, juntava outros que estavam a caminho da salvação. Que tem o verdadeiro Espírito Santo em nome do Pai, o verdadeiro batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cara quer usar esse texto aqui para distorcer, para negar a Santíssima Trindade. Aqui, ó. As Apóstolos 2:40, 38. Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai. Não, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do vosso pecado, e receber o dom do Espírito Santo. Aqui, os batismos dos protestantes é esse. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque em João 17, olha, fiz um estudinho aqui mais ou menos simples, para não ficar aquela coisa, aquele tijolo ali estragando o vídeo, né? João 17:1. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti, e para que pelo poder lhe conferir sobre todas as criaturas, ele dê a vida eterna a todos aqueles que entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheça a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ó. Eu te glorifiquei na terra. Ó, eu te glorifiquei na terra. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti. Conceda-me agora que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Quer dizer o quê, cara? Qual foi a obra do Senhor Jesus Cristo? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. E enviou os apóstolos 2, que ele escolheu. Mateus 10, do 1 ao 4, Marcos 3, Lucas 6. Para você ter essa verdade, para você crer em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você vai crer naquele que enviou Jesus Cristo. Se você rejeita Cristo, você rejeita aquele que enviou Cristo. Se você rejeita a igreja, você está rejeitando Cristo. Se você rejeita os ensinamentos, o fundamento dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, está rejeitando Cristo, porque Cristo enviou os apóstolos. Mateus 10. Aqui, ó.
10, 5. Estes são os 12 apóstolos. Não, esses são os 12 que Jesus enviou em missão. Após lhe ter dado as seguintes instruções: não irei ao meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Ó. Escolha os 12 apóstolos. Mateus 10, do 1 ao 4. Marcos 3, Lucas 6. E aí vai. Atos dos Apóstolos 1, 2. Ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, ó, suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado. Ó. Olha a presença do Espírito Santo, cara. Dado instruções com inspiração do Espírito Santo aos seus apóstolos. Por quê? Atos Apóstolos 1, 8. Ó, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E serei minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Ó. As Apóstolos 1, 5. Ó, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. As pessoas que essas igrejas protestantes, ela quer viver o batismo de João Batista. Ali o profeta duraram até João Batista. O batismo de João Batista era até a vinda de Cristo. Ora, tem a igreja para ser batizado com esse Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Os caras estão nesse batismo de João Batista. Porque os caras não querem conhecer o batismo da igreja. Que a igreja ensina, que a igreja prega. Olha só. O livro de João prova muita unidade do Senhor Jesus Cristo com Deus. Ó. João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também ele esteja em nós. E o mundo creia que tu me enviaste. Ó. Olha só que interessante. A unidade do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Dei-lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que seja perfeito na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e eu amaste como amaste a mim. Ó. A perfeição da unidade. Se Cristo está unido com o Pai, a esposa está unida com o seu esposo, que é a igreja. E os apóstolos, que são os discípulos, que são a coluna escolhida, enviada por Senhor Jesus Cristo, estão unidos com a igreja, que está em comunhão com seu esposo, e o seu esposo está em comunhão com o Pai. Para ter a unidade plena, perfeita, para ser batizado em nome do Pai, protestante, do Filho e do Espírito Santo. Com a presença da Santíssima Trindade. João Batista foi batizado com a presença da Santíssima Trindade. Cristo batizado com a presença da Santíssima Trindade. Pedro batizou ali aquelas pessoas com a presença da Santíssima Trindade. Para não ter erro, para não ter divisão. Para ser a união perfeita com a igreja. Não com as igrejas. O cara tem coragem de distorcer esse texto. A Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas acreditam mesmo. Felizmente, cara, essas igrejas protestantes veio atrapalhar mesmo. Pregam uma pregação falsa. Uma verdade falsa. E muitos se perdem. Muitos não acreditam na igreja. Acreditam nesses pastores aí. Nesses falsos doutores, nesses falsos mestres. Nesses falsos apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto.